Hola, hola, ¿qué tal? Bien. Nosotros vamos a estudiar ahora el presente de subjuntivo. El presente subjuntivo es un tiempo verbal que indica duda, probabilidad, posibilidad o deseo. Atenção, dúvida, probabilidade, possibilidade, desejo. El presente subjuntivo generalmente vendrá acompanhado de expressões como quizás, es probable, ojalá, probablemente, espero que, es posible que, tal vez, puede ser que, posiblemente. Para conjugar os verbos nesse tempo verbal é muito fácil. Vamos fazer em 3 passos. Atenção, vamos fazer um resumo aqui. Primeiro passo, nós vamos a quitar a R de infinitivo. Nós vamos tirar o R do infinitivo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, eu tenho um infinitivo como amar, comer e beber. Eu vou quitar la R. Primeiro passo, vamos a quitar la R de infinitivo. Segundo passo, nós vamos añadir la vocal a para verbo de primeira conjugação e para... Vamos a añadir er para verbo de primeira conjugação e a para verbo de segunda e terceira conjugação. Se a primeira coisa que eu fiz foi tirar o R do infinitivo, amar, tirei o R, beleza, tirei o AR. Para quê? Para ficar com radical. Primeira coisa que eu fiz foi buscar o radical. Se eu tenho um verbo de segunda conjugação, beber, vou tirar o ER e tenho o radical. Verbo de primeira conjugação, eu acrescento E. Verbo de segunda conjugação, eu acrescento A. Depois, vamos ao terceiro passo. Terceiro passo, vamos añadir as desinências próprias do verbo em subjuntivo, ou seja, esse, mos, is e n. Atenção, em la persona yo, em la persona él, não se añade nada. Em la persona tú se añade ese, em la persona nosotros se añade mos, em la persona vosotros se añade is, con tilde en la vocal anterior, em la persona ellos se añade n. Los irregulares, atenção, como el presente de subjuntivo deriva del presente de indicativo, para conhecer os verbos irregulares, lo único que se debe hacer es conjugarlo en la primera persona del indicativo, mantener el radical, poner la vocal temática e la desinência de subjuntivo. Em outras palavras, nós vamos conjugar na primeira pessoa, por exemplo, o verbo saber, que yo sepa. Primeira pessoa, sepa. O que eu faço? Observe que o radical vai ser SEP, se, e coloco as desinências. Pa, paz, sepas, que ele sepa, que nosotros sepamos, que vosotros sepáis, que ellos sepan. Então, vamos sacar. Eu tenho o verbo saber. En el verbo saber, que yo sepa. Que tú sepas. Que él sepa. Que nosotros sepamos. Que vosotros sepáis. Que ellos sepan. Atenção. Saber. Primeira pessoa do presente do indicativo.
Maravilha. O que eu tenho aqui? Verbo de segunda conjugação. Então, eu acrescento a. Acrescento a em todas as pessoas. Depois, as desinências número pessoais do presente do subjuntivo. Então, lembrando da tela anterior, primeira e terceira pessoa não acrescento nada. S, mos, is, não esquece do acento, e N. Ou seja, que eu sepa, que tu sepas, que ele sepa, que nós outros sepamos, que vosotros sepais, que ellos sepan. Muy bien. Hay casos en que el verbo, como el verbo ser, que yo sea, que tú seas, que él sea, que nosotros seamos, que vosotros seáis, que ellos sean. Ser, verbo de segunda conjugación. Entonces, vamos a añadir la S a radical. Añadir la S a radical. Sea, sea, sea. Sea, sea, sea. Muy bien. Y ahora vamos a añadir las desinências propias de presente de subjuntivo, que son ese, mos, ele, is, N. En la primera persona, en la tercera persona de singular, não se añade nada. Na primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular, não se acrescenta nada. El verbo ir. El verbo ir, vaya. Que yo vaya. Que tú vayas, que él vaya. Que nosotros vayamos, que vosotros vayáis, que ellos vayan. Atención. Radical de subjuntivo. Vocal temática acá es la vocal A. Vocal temática A. A. No se añade nada a la primera persona del singular ni a la tercera persona del singular. Muy bien. Y ahora vamos a añadir un ratito pues, por favor. Vamos a añadir la S, mos, is, con tilde, N. El verbo ir. Muy bien. Acá nosotros tenemos los verbos saber, ser y ir. Verbos saber, ser, ir. Muy bien. Nesse caso, nós vamos observar o seguinte também, tá? O verbo crescer, ele recebe, verbo crescer. Crescer. Lá no presente indicativo, ele recebe um Z. Recebe uma seta. De modo que crescer é yo cresco. Beleza. Como é que eu monto esse verbo no presente do subjuntivo? Tiro o O e tenho o radical dele. Ó. Cresco. Yo cresco. Tu ele. Deixa eu apagar aqui que tá feio.
solo un ratito más. Yo crezca, tú crezcas, él crezca. Yo crezco, tú crezcas, él crezca. Nosotros crezcamos, vosotros crezcais, ellos crescam. Verbo de segunda conjugação. Qual é a vogal temática? A vogal temática é a vogal A. Então, vamos escrever a vogal A. Eu, tu, ele, nós, vós, e. Não escrevo nada. Não tem mais nada a acrescentar. Nem na primeira pessoa do singular, nem na terceira pessoa do singular. O que eu vou fazer agora? Vou buscar. Eu vou acrescentar as desinências próprias do subjuntivo, que são S, mos, is, com acento na vogal anterior, e N. Eu cresca, tu cresca, ele cresca. Nós outros crescamos, vosotros crescais, eles crescam. O verbo dormir. Preste atenção. Dormir. O que foi que eu fiz com crescer? Fui lá no presente do indicativo. Eu cresco, tirei o O. O verbo dormir. Dormir. Ele sofre um processo chamado ditongação. O que é isto? É quando a vogal do radical, O, nesse caso, vira o E. Tá? Então, primeira pessoa do dormir é duermo, lá no presente do indicativo. Presente do indicativo, o que eu faço? Tiro o O. Está aqui o radical do verbo. Tá? Então, eu tenho eu, tu, ele, nós, vós, eles. Maravilha. Dormir. Então, se é dormir, verbo de terceira conjugação. Terceira conjugação, eu vou acrescentar a vogal A. Então, vamos lá. Vogal A acrescentada ao radical. Vogal A. Muito bem. Nem na primeira do singular, nem na terceira do singular, eu vou acrescentar nada. O que eu vou fazer agora? Acrescentar as desinências que são próprias do subjuntivo. E quais são elas? S, mos, is, com acento na vogal anterior, e N. Maravilha. Então, aqui nós temos aqui uns exemplos de verbos irregulares. Ora, bem aqui a gente vai exatamente completa a tabla de verbos a continuación con la forma de presente de subjuntivo. Atención con los verbos irregulares. Saber que yo sepa, que tú sepas, que él sepa, que nosotros sepamos, que vosotros sepáis, que ellos sepan. El verbo ser, que yo sea, que tú seas, que él sea, que nosotros seamos, que vosotros seáis, que ellos sean. Ir, que yo vaya, que tú vayas, que él vaya, que nosotros vayamos, que vosotros vayáis, que ellos vayan. Pensar. O verbo pensar ele sofre a ditongação também, porque lá no presente indicativo ele é pensou. Ora, a regrazinha de ouro, tá? Eu vou aonde? No presente indicativo e tiro o O. Penso. Tiro o radical é pense. Então fica pensar. Verbo de primeira conjugação termina em AR e eu acrescento E. Então vai ficar que eu piense, que tu pienses,
que él piense, que nosotros pensemos, que vosotros penséis, não tem esse i, é penseis, que eles pensem. Procede de tongação não se aplica nem a primeira do plural, nem a segunda do plural, tá? Dormir. Que yo duerma, que tú duermas, que él duerma, que nosotros durmamos, que vosotros durmais, primeira persona de plural, ni segunda persona de plural, sofrem de tongação. Que ellos duerman. Crescer, que yo crezca, que tú crezcas, que él crezca, que nosotros crezcamos, que vosotros crezcáis, que ellos crezcan. Los verbos abrir y visitar son verbos regulares. Que yo abra, que tú abras, que él abra, que nosotros abramos, que vosotros abráis, que ellos abran. Que yo visite, que tú visites, que él visite, que nosotros visitemos, que vosotros visitéis, que ellos visiten. Escribe las oraciones temporales con la conjugación cuando, según el modelo. Presta atención a las formas verbales del indicativo y del subjuntivo. Quando tenho dinheiro, vou ao teatro. Detalhe, eu estou usando a expressão quando para o presente do subjuntivo. E quando eu usar a expressão quando para o presente do subjuntivo, o verbo da mesma oração, aliás, o verbo da oração seguinte, ele irá para o futuro do indicativo, futuro simples. Então, o que eu tenho aqui? Quando tenho dinheiro, vou ao teatro. O que eu tenho? A expressão tenho dinheiro, presente do indicativo, me levando para um presente do indicativo. Quando, nesse caso, eu vou escrever a oração usando quando, o meu quando tenha, presente do subjuntivo, me levará para um futuro imperfeito. Quando hace buen tiempo, vamos al parque. Quando haga buen tiempo, iremos al parque. Quando há limão, mi abuela me hace un helado de limão e vainilla. Quando haga limão, mi abuela me hará un helado de limão e vainilla. Quando viajamos a Buenos Aires, vamos a la librería El Ateneu. Quando viajemos a Buenos Aires, iremos à livraria El Ateneu. Quando llego a casa, me banho. Quando llegue a casa, me bañaré. Quando te pido la respuesta, no me dices nada. Quando te pidas la respuesta, no me dirás nada. En la verdad, esto es cuando te pida. Quando sale de vacaciones, pero va a la hacienda. Quando salga de vacaciones, pero irá a la hacienda. Quando vamos al cine, no comemos palomita. Quando vayamos al cine, no comeremos palomita. Detalhe, a palavra palomita, pipoca. Tranquilo? El verbo saber, saber, tú sepas. Quero que sepas toda a verdade. Quero que saibas toda a verdade. Ir, vosotros, vayáis. Me gusta que vayáis sempre ao teatro. Estudiar, ele estudie. A la madre de Osvaldo le alegra que ele estude todos os dias.
ellos comer. Coman. Rafaela espera que sus sobrinos coman toda a comida. Pode ser que na biblioteca da Faculdade de História encuentres o livro que tanto buscas. Pedir ella, pida. Espero que mi mamá no me pida para levantar-me temprano amanhã. Espero que minha mamãe não me peça para levantar cedo amanhã. Bien? Adelantémonos. No. Gracias por todo. Hasta pronto.